começou a gravação. Agora vamos começar a gravação da aula de hoje. Hoje é uma aula bem rapidinha, porque a gente vai fazer a parcial, né, no segundo horário. Eu vou mandar a parcial para vocês. E aí nós vamos falar sobre a última demonstração, né, que está faltando para a gente, a DVA, Demonstração dos Valores Adicionados. É uma demonstração muito pouco conhecida, porque ela só é obrigatória para as empresas, sociedade anônima de capital aberto, aquelas que negociam ações na bolsa de valores, né? Então, como não é o perfil, né, nem do nosso estado, né, vamos chamar assim, empresas que tenham esse perfil de negociar ações na bolsa, é uma demonstração pouquíssima utilizada assim na nossa realidade aqui. Então, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, assim, pelo menos minha geração, quando a gente estudava lá contabilidade, tinha ouvido falar em balanço social. Só um minutinho. Barulhão, tipo, resolver o problema. Então, antigamente as empresas falavam em balanço social, né? Nós tínhamos as demonstrações obrigatórias, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, né? Sempre demonstração das mutações. Tínhamos antigamente a DOAR, demonstração das origens e aplicações de recursos, que foi substituída pela demonstração do fluxo de caixa, né? E aí, muitas empresas ou alguns contadores, no intuito de prestar uma informação melhor para a sociedade em relação àquela empresa, criavam-se termos, por exemplo, balanço social, balança ambiental, no qual agregava às demonstrações contábeis obrigatórias informações de cunho facultativo, né? Fazia quem queria. Só que as empresas passaram a ter, né, para com a sociedade, querer demonstrar a sua responsabilidade social, demonstrar a sua importância para o meio ambiente, a sua preocupação com o meio ambiente. Aí começaram a destacar demonstrações, por exemplo, o balanço ambiental mostrava as ações, quanto de verde que ela tinha, né? As reservas, quanto que investia em preservação da natureza, né? E quanto que foi investido em redução de poluição, etc. E por aí vai embora, né? Mas aí tudo era o quê? Demonstrar para a sociedade que aquela empresa tinha preocupação ambiental e responsabilidade social. No caso do balanço social, a empresa demonstrava para a sociedade tudo aquilo que ela gerava de riqueza, né? Aí você pode cair no engano de achar que a riqueza gerada por uma empresa é o lucro. Opa, esse ano o lucro foi de X, essa foi a riqueza gerada. O que a empresa passava a demonstrar com balanço social era assim, olha, eu tenho uma receita total, que é a riqueza que eu gerei, que eu obtive. Nem toda essa receita foi feita com recursos próprios. Algumas coisas, matéria-prima, mercadorias, eu comprei de fornecedores. Olha quanto que eu investi em fornecedores, quantos empregos indiretos gerados por meio desses fornecedores. Olha, estou pagando tanto de tributo. Olha como eu sou importante para o governo municipal, estadual, federal. Olha quanto de tributo que eu pago. Olha quanto de riqueza que eu paguei para as obrigações trabalhistas, salários, encargos, né? Benefícios trabalhistas. Olha a importância que eu tenho para aquela sociedade local a nível de emprego. Olha o quanto que eu pago de juros, de aluguel, etc., para os meus parceiros. Então, ela pegava a receita total, que é uma pizza, a gente até mostrava esse balanço em forma de gráfico, era mais legal de olhar.
Você olhava uma pizza, era o total da receita. Olha, essa fatia da pizza aqui foi riquezas que eu gerei para meus fornecedores e parceiros. Olha, essa fatia da pizza aqui, eu paguei de tributos para o governo. Olha, essa fatia da pizza aqui são gastos com salários e encargos dos empregados. Olha quanto que eu gero de riqueza. Olha, essa fatia aqui são os lucros distribuídos aos sócios. Juros sobre capital próprio, lucros, dividendos pagos aos sócios. Olha, a minha empresa não é só um lucro. O lucro é uma conta importante a se fazer para o investidor, né? Então, ela fazia esses balanços sociais. Hoje, a peça balanço social pode ser feita, ela é facultativo, porque pode ter mais informações do que as originárias. Então, assim, a partir do momento que o Brasil optou, né, pelas normas internacionais de contabilidade, IFRS, International Financial Standard Reports, né, as normas internacionais de contabilidade, nas normas internacionais de contabilidade, a DVA é a demonstração obrigatória, tá? Como eu já disse para vocês, aqui no Brasil, tornou-se obrigatória apenas para a sociedade anônima de capital aberto. Alguns utilizam a DVA dentro do balanço social, que a ideia é mostrar, né, para a sociedade a importância dos impactos sociais que essa empresa teve. Ela bota os programas, as fundações, os investimentos na educação, na cultura daquele povo, né? Faz igual a Samarco aí com a Fundação Renova, né? Olha, demonstra, olha só, socialmente a minha importância, recuperei isso, investi nisso, estou fazendo uma estrada em Linhares para regência, em povoação, olha, estou recuperando o Rio Doce. Isso é tudo um balanço social. Ela está querendo fazer o quê? Informações para dizer o quanto que está investindo na sociedade, como forma de demonstrar a sua responsabilidade social, ok? Mas a DVA em si, então, você entendendo o espírito dela, qual é o espírito da DVA? Não é mostrar o lucro na DRA, igual na demonstração de resultado do exercício, já tem lá. A ideia é mostrar as riquezas que são geradas pela companhia e como essas riquezas são distribuídas para empregados, governo, parceiros, sócios, entendeu? Como que ela distribui. Aí, por isso que a ideia da pizza, né? Ela gera uma pizza, que é a riqueza total, e como ela distribui essa riqueza entre os seus partícipes, tá joia? E aí ela é a ideia de valor adicionado, tá bom? De valor adicionado. Olha, eu paguei tanto a fornecedores, vendi tanto, adicionei X. Olha, eu paguei desse X que eu gerei, eu paguei tanto para empregados, paguei tanto para os meus sócios, paguei tanto para o governo. Aí ela vai dividindo, não o lucro, mas a receita total delas, riqueza gerada por ela. A ideia aqui não é falar se está dando lucro ou prejuízo. A ideia é, olha, eu gero X de riqueza e distribuo essa riqueza para essa sociedade todinha aqui, no qual eu faço parte, meus stakeholders, não é isso? De qual eu faço parte. Então, a ideia da DVA vem lá de trás, para os contadores mais antigos. Você fala balanço social, o camarada já sabe o que é. DVA, ele fica meio pensando, o que é DVA mesmo, tal. Porque não faz, é empresa pequena, nossa realidade de empresa, nossa, aqui da nossa região, dificilmente você vai fazer uma DRA, uma DVA. Dificilmente. Mas ela é facultativa, a empresa pode fazer. E usar essa informação nos seus relatórios contábeis, né, para banco, para governo, para todo mundo, verificar, olha o quanto de riqueza que eu gero, né? Isso é extremamente importante, tá bom? Então, vou projetar um pouquinho para a gente trocar uma ideia sobre isso. Então, a DVA ela tem um cunho social, tá joia? A ideia é social. O quanto das riquezas são geradas pela empresa, né? Por isso o valor adicionado, né? O quanto de riqueza que ela adiciona e como que ela distribui essa riqueza entre os partícipes, tá bom? Aí é governo, empregados, parceiros, fornecedores, sócios, né? Através dos lucros, juros sobre capital próprio, dividendos, né? Quanto que ela bota de dinheiro na mão dos sócios. Também é uma informação extremamente importante.
Vamos lá. Aí, quando eu estou falando, o vizinho está aqui construindo. Quando eu paro de falar, ele entra em silêncio. Eu acho que ele está de sacanagem comigo. Penúltima demonstração a ser vista. Aí fica faltando só as notas explicativas, tá? A gente finaliza, né, com a DVA e notas explicativas. Então, a DVA é a demonstração dos valores adicionados, né? Então, a ideia aqui da DVA é demonstrar as riquezas que estão geradas e como elas foram distribuídas naquele período. Tá bom? Vocês estão vendo isso aí, né, meus amigos? Só para eu dar se tiver tudo certinho, eu continuo legal aqui. Estamos de olho. Sim, professor. Show! Então acompanha comigo. Então a DVA, a ideia de valor adicionado, valor agregado, é uma forma dela evidenciar não só o lucro, mas todas as riquezas que ela gerou e como ela distribuiu essa riqueza entre os partícipes, né? Como eu disse a vocês. Então, os valores, né, demonstrados na DVA são extraídos das demais demonstrações, balanço, a demonstração do resultado do exercício, demonstração de fluxo de caixa. Você pega todos de lá, no mesmo período, na mesma base, né? Então, você vai pegar a receita, o lucro, depreciação, né, a folha de pagamento, tudo você vai pegar do balanço e das demonstrações contábeis, tá? Ela casa direitinho com isso. Tá? Pergunta, se os valores da DVA já estão nas demonstrações, ela é redundante? Não, porque ela dá um outro viés. A ideia dela é fazer uma demonstração com outro viés, o viés social. Não é o viés econômico, nem o viés de caixa. Aqui você não está procurando entender se a empresa dá lucro ou não, se a empresa gera caixa ou não. Aqui você está procurando entender a importância social dela. De repente, ela nem gera tanto lucro, mas ela tem as riquezas que ela gera e como ela distribui. De repente, ela gera mais receita para os empregados, riqueza para os empregados do que para os próprios sócios. Para você ver a importância daquela empresa. Tá joia? Então, aqui nós falamos em riquezas, valor adicionado, riquezas, não lucro, não prejuízo, nada disso. Tá joia? A Comissão de Valores Mobiliários, que regulamenta, toma conta da Bolsa de Valores, em 1992, ela disse, né, que essa divulgação do balanço social era voluntária. Tá bom? Era o famoso balanço social. Porém, né, isso mudou, né, gente? A partir do momento, né, que o Brasil, né, a partir do momento que o Brasil se tornou signatário das normas internacionais de contabilidade, para as empresas de natureza SA, de capital aberto, a sociedade anônima de capital aberto, que negocia ações na Bolsa de Valores, portanto, tem que obedecer às normas da CVM, ela se tornou obrigatória. Tá bom? Se tornou obrigatória. Deixou de ser uma demonstração facultativa e passou obrigatória. Então, quando eu era um... Professor? Oi? Desculpa interromper aí, é porque a Ana Júlia me mandou mensagem agora, que ela falou assim, que ela não está conseguindo acessar a aula, porque a internet dela tá ruim, ela mora na roça, né? Uhum. Aí ela falou que tá caindo toda hora, e ela não tá conseguindo acessar. Eu vou gravar, vou deixar gravado, né? E Uhum. aí ela acompanha, assim, quando ela tiver uma condição de uma internetzinha melhor. Com relação à avaliação, pode ficar tranquila, que até segunda-feira vai poder fazer, tá bom? Aham, tá bom. Ela só pediu para avisar. Beleza. Então, quando eu estava estudando contabilidade, lá nos anos 90, a ideia de balanço social era os nossos temas, né? De trabalho de conclusão de curso, né? O pessoal gostava no trabalho de conclusão de curso de falar sobre balanço social, a importância do balanço social,
a importância do balanço ambiental. Então, a gente deu muita evidência ao balanço social. Aí ficou os anos 90, 2000, ele era facultativo, então fazia quem queria. Só que as empresas que faziam o balanço social ganhavam-se uma conotação legal da imprensa, entendeu? Ganhava uma abordagem legal. Poxa vida, eu não sabia que essa empresa gerava tantos empregos assim, eu não sabia que essa empresa distribuía tanto lucro para os seus empregados, para os seus investidores, assim vai embora. Olha como que essa empresa é importante para aquela região, olha o tanto de compras que ela faz de fornecedores. Então, a ideia aqui é a importância social, a função social daquela empresa para aquela região onde ela está, né, instalada, para toda aquela região economicamente, socialmente, ambientalmente, como que ela é importante para aquela região. Joia? Então, para nós aqui, a ideia do balanço social passa informações, né, para os órgãos, né, para terceiro setor, para empregados, sindicatos, para todo mundo, entendeu? Então, a partir do momento que o Brasil legislou a respeito de falar, olha, eu quero aderir à legislação internacional. Então, a partir de 2017, mudou-se a ideia de ser facultativo, né? E assim passou a ser obrigatório para a sociedade anônima. Então, nesse período, né, de adaptação da lei brasileira, saiu o CPC 09, que fala sobre a DVA. Não é isso? Que determina o modelo dela, a estrutura dela, né? A estrutura das demonstrações dela, né? O entendimento do que ela é. Ó. Então, o que o CPC 9 trouxe? Ó? O objetivo do pronunciamento é estabelecer critérios para a elaboração da DVA, para que todo mundo faça igualzinho, né? De forma uniforme, a qual representa um dos elementos do balanço social. Ó, sempre ligado o DVA à ideia de balanço social, que tem por finalidade evidenciar a riqueza gerada pela entidade e sua distribuição, como essa riqueza é distribuída durante aquele período. Percebeu? Ó, conceito da DVA. Sua elaboração deve levar em conta o CPC, intitulado Estrutura Conceitual Básica, e a apresentação das demonstrações contábeis. E seus dados, em sua grande maioria, são obtidos, principalmente a partir da demonstração de resultado do exercício. Então, ela toma emprestado as informações do balanço, da demonstração de resultado do exercício, né, para buscar demonstrar a riqueza que ela gera e como ela distribui. Mas distribui para quem, professor? Calma. Logo, né, o entendimento do CPC é que a DVA é uma demonstração de caráter social, tá bom? A DVA é, então, uma demonstração de caráter social, nem econômico, nem financeiro, social. Tá joia? Então, ela traz aí a forma que a riqueza gerada por essa empresa é distribuída, né? Então, a ideia dessa DVA seria o quê? Criar um modelo no qual todas as empresas que quiserem ou que forem obrigadas a elaborar a DVA passem a informar no mesmo padrão. Não é? Lógico, gente, ela tem que ser feita por contabilidade interna. Não dá para fazer a DVA sem ter acesso às contas contábeis da empresa. Aí eu vou fazer a DVA porque eu vi o balanço patrimonial consolidado da empresa. Você não vai conseguir fazer, porque tem lá gasto com salários. Você não tem a divisão que você precisa ali dentro. Tá? Então, olha só, como que ela vai relacionar as riquezas que a empresa gera? Quanto que ela gera de riqueza? Quanto que ela pagou, que ela distribuiu para empregados e encargos trabalhistas? Quanto que ela pagou de tributos em geral, né, impostos, taxas, contribuições, para os governos estadual, municipal e federal, ou seja, quanto em tributos aí sobre a receita, tributos sobre o lucro, tributos sobre o patrimônio. A ideia aqui, diferente da demonstração de resultado do exercício, que está a receita, tributos sobre a receita,
Lá no meio ela traz despesa com tributos. Aí você tem um tributo dentro do custo. Aí ela não. Ela vai captar todos os tributos, independente se é sobre a receita, se é sobre o lucro, se é sobre a folha de pagamento, se é sobre o patrimônio da empresa, como por exemplo IPVA, né, IPTU. Ela vai somar todos os tributos que a empresa pagou e vai trazer nessa linha aqui, ó, as riquezas que ela gerou para o governo. Quanto de tributo que ela gerou para o governo, tá joia? Independente da conotação, é ICMS, é IPI, é imposto de renda, PIS, COFINS, é contribuição previdenciária, ela traz tudo aqui, ó. Quanto de tributo que ela pagou para o governo. É aqui que o camarada cai para trás, fala, nossa, como essa empresa é importante para o governo, para aquele município, para aquele estado, né? É uma fatia grande da pizza, posso antecipar para vocês, né? Quanto que essa empresa pagou de juros e aluguéis, ou seja, os seus credores, né? Quanto que ela gerou de crédito para os seus credores, ó. Quanto que ela gerou de riqueza para seus sócios por meio de juros sobre capital próprio e dividendos. Quem estudou comigo aí a parte tributária, né? Gestão tributária, planejamento tributário, vai se lembrar lá do juros sobre o capital próprio, né? Aquela taxa de juro paga sobre o patrimônio líquido, que você distribui anualmente aos sócios que queiram fazer, né? E aí paga 15% de imposto de renda. Só que ele cria uma despesa financeira, se a empresa for muito lucrativa, acaba sendo até vantajoso, porque ela deixa de pagar o imposto de renda, que vai dar aí seus 15 mais 10% adicional, né? 25% mais 9% de contribuição social. Ou seja, ela arruma uma despesa pagando 15% de imposto de renda e diminui o imposto de renda, a contribuição social a pagar da empresa. Ou seja, ela tem uma economia no final. Ela pagaria 34% e está pagando 15%. E está distribuindo juros sobre capital sócio, juros sobre capital próprio aos sócios, e não lucros, né? Não lucros a serem distribuídos. Então, é uma forma de remunerar os sócios, os juros sobre capital próprio e os dividendos. Que dividendo na sociedade anônima, na sociedade limitada é distribuição de lucros, né? Na sociedade anônima são chamados de dividendos, ou seja, lucros sendo distribuídos aos sócios. Lucros retidos, ou seja, quanto do lucro vai ficar na companhia, né, para futuro aumento de capital, para futuro investimento. Aí você veja que a conotação aqui é a riqueza da empresa, né? Quanto que ela distribui. Não estamos falando aqui de receita, custo, despesa, nós estamos falando aqui de riquezas sociais. Pessoal, vocês estão ouvindo um barulho no fundo? Eu acho que eu vou fechar a porta aqui, porque está um barulhão danado. Só me dá um minutinho. Meu sócio, meu vizinho, meu vizinho é silencioso, mas quando eu dou aula ele faz barulho, resolve bancar o pedreiro. Mas essas aulas em casa tem dessas coisas, né, gente? Não tem jeito. É cachorro que late, é o carro do lixo que passa, é o carro da pamonha, né? Você está dando aula aqui, passa o carro no fundo, olha a pamonha, a pamonha. Não tem jeito, né? A gente dando aula em casa acontece essas coisas, né? Vamos lá. Então, a ideia da DVA, espero que vocês tenham pegado já qual que era, né, a forma de demonstrar, né, as riquezas geradas pela empresa sem aquele conceito, né, econômico ou financeiro, nada disso. Tá bom? Então, aqui nós vamos pegar lá na DRL, receita bruta da venda, vamos pegar outras receitas com a venda de ativos imobilizados, né, recuperação de investimentos, vamos pegar os insumos, né? Ou seja, ó, tudo aquilo que ela adquiriu, ó, de matéria-prima, mercadoria, material, energia. Aí, pessoal, lembra que aqui é o valor bruto, não é descontado dos impostos a recuperar. Aí eu comprei mercadoria, eu vou lá, diminuo o ICMS a recuperar, o PIS e COFINS a recuperar. Aqui não, é o valor bruto. A ideia aqui é a geração de riqueza. Os impostos que você pagou, você diminui. Os impostos que você teve crédito, você vai diminuir. Ó, eu tive tanto de imposto sobre a saída e tanto sobre a entrada. Aí você vai ter uma ideia de quanto você pagou daquele imposto, ICMS, PIS, COFINS, etc.
A ideia aqui é demonstrar o valor bruto da mercadoria, tá bom? A ideia aqui de depreciação e amortização é também para demonstrar que isso aqui é diminuído do seu resultado econômico, né? São despesas, porém, que não tem aplicação de caixa, nada disso, entendeu? Ela não impacta nesse resultado, ela é uma riqueza gerada por você também, na ideia de adicionar isso ao lucro, né? Valor recebido em transferência, ou seja, o quanto a gente obteve de receita de equivalência patrimonial, né, que é aquela receita auferida de investimentos em outras empresas, né? Aí a empresa tem um resultado bom lá, aumenta o investimento seu aqui por equivalência patrimonial. Dividendos, a receita de dividendos, royalties recebidos. Professor? Vai embora. Oi? Desculpa interromper, mas tem gente que não está conseguindo entrar. A Trielle, ela falou que não está conseguindo entrar ela tentou pelo link da semana passada e por um que colocaram no grupo, mas ela não está conseguindo entrar na aula. Que o Edson falou para mim que não há necessidade, deixa eu até voltar, não há necessidade de mandar mais o link. Quando vocês entrarem lá quando vocês entrarem lá no portal lá do AVA, você já teria o do Teams melhor, que você entra com o número do seu CPF, @edumeio.com. Quando você acessar por aí, você já vai estar direto. Aí você vai lá e tem que escolher essa aula do dia 19/11. É assim que todos nós estamos, né? Agora, eu não sei te dizer. Pois é. Eu não sei qual o outro caminho, né? E assim, é ruim por conta disso. Eu fico sentido, porque assim, eu queria que o pessoal acessasse um pouquinho antes para eu poder ajudar. Depois que a aula começa, como é que eu vou fazer? Me explica. É complicado. Mas eu vou ver com ela aqui se ela chegou a fazer o cadastro certinho. Porque tem que ser acessar por aquele o número do CPF, @edumeio.com.br. Vai ter a senhazinha lá que vocês vão acessar, por ali vocês vão ter acesso às nossas aulas, não tem outro caminho. Tanto que eu acho que todos vocês que estão aqui foi mais ou menos por isso aí que vocês acessaram, né? Sim. Mas ela não está conseguindo entrar no portal ou ela não está conseguindo entrar nessa aula específica? No link. Ela está tentando entrar pelo link. Não, mas não é no link, não. Mas o professor nem passou o link. Eu não passei link, não. Porque eu acessei por o link que colocaram no grupo. Isso aí. Mas aí, no caso, eu vou falar com ela para tentar pelo portal, ver se ela consegue. Acesse o Teams, aí na hora que ele entrar, assim, aí você bota o seu CPF, @edumeio.com.br, você vai ter o acesso. Aí a senha, não sei se é o CPF mesmo de vocês, aí cada um, não sei qual é a senha, não. Aí você acessa, já vai estar lá direto na nossa aula, é só acessar a aula do dia 19/11, tá lá. Tranquilo. Vou falar com ela aqui. Agora também demorar muito não, daqui a pouquinho eu tô acabando a DVA e passo a prova. Aí todo mundo faz a prova aí. E de qualquer forma eu vou gravar a aula e disponibilizo o link depois para quem não tiver condição de acompanhar agora, para não ter prejuízo, entendeu? Beleza. Voltando lá, então aqui não a receita que ela gerou da atividade operacional, especificamente da receita de venda dela, né? Aqui receitas que ela recebeu, como aluguel, royalties, né? Ela destaca também, ó, dentro da DVA. Aí vamos lá. A demonstração do valor adicionado representa dos elementos do componente do balanço social, né? Então, ela faz parte do balanço social, ela não é o balanço social, ela foi originada no balanço social e tem por finalidade evidenciar a riqueza gerada e como essa riqueza é distribuída aos partícipes, né? Ela é obrigatória à sociedade anônima de capital aberto, tá joia? Sendo facultativa para as outras empresas. A elaboração da DVA deve evidenciar a riqueza gerada e a seguinte forma. Olha o modelinho aí, ó.
Tá vendo? Então, ela tem itens, vai de 1 até o 8, né? Que é a forma que ela tem para distribuir. Então, ela começa como o quê? Com a receita total dela. Ó. Vendi tanto de serviços, mercadorias, produtos, né? Fabricação própria, etc. Vendi tanto. Essa riqueza total, né? Ó, recebi X, né? De aluguéis, etc. Outras receitas que ela recebeu, royalties e tal. Então, ela vai ter o quê? Aqui ela faz o quê? A provisão para liquidação duvidosa, reversão. Quase ninguém usa muito isso, não. E aí ela vem trazendo, ó, em suma, da riqueza total que ela gerou, quanto que ela adquiriu de terceiros. Então, esse valor adquirido de terceiro não diminui os impostos, tá bom? Os tributos, tá, pessoal? O valor bruto mesmo, né? Ó, mercadorias, energia elétrica, né? Ó, perda na recuperação de ativos. Então, aqui a ideia é o que? Olha, eu gerei tanto de riqueza para meus parceiros fornecedores. Então, ela vai pegar a receita total que ela gerou, que é o grupo 1, menos o que ela gerou de riquezas para terceiros, com compra de mercadoria, energia elétrica e tal, vai dar esse resultado aqui. Ó. Já demonstrou uma riqueza, hein? Olha, dos 100% de riqueza que eu gerei, tantos por cento foi para fornecedores. Gerei tanto de... O tamanho da pizza, né? A fatia da pizza dos meus fornecedores. Foi tanto. Ó, meus fornecedores, da riqueza total que eu gerei, um exemplo aqui, né? Um exemplo só. 30%, 40% da riqueza que eu gerei são para fornecedores, são para meus parceiros fornecedores. A ideia de geração de riqueza, né? Aí ela vai relacionar depreciação, amortização, exaustão, tudo, tá, pessoal? Independente de ser custo, despesa, lá na DRE, entra tudo aqui, ó. Esquece aquele conceito econômico. Se a depreciação é custo ou se é despesa, isso não importa, vem tudo aqui, o total da depreciação do período. Aí nós vamos pegar a riqueza gerada, né? Do item 3, ó, valor adicionado 1, bruto, e diminuir a depreciação. Ó. Aí vai ter o quê? O valor adicionado líquido pela entidade. Tiramos o valor da depreciação, da exaustão daí. Ó. Aí vem valor recebido em transferência, aluguel, receita financeira, equivalência patrimonial. Então, esse valor adicionado do grupo 6 vai ser somado a esse total aqui, ó, do grupo 5. Tá joia? 5 mais 6 vai ser igual a esse valor adicionado 7. Aí vem agora, quanto que eu gerei, quanto que a empresa gerou de riqueza para os empregados? Olha, remuneração, né, salários, benefícios, FGTS, olha. Quanto de riqueza que essa empresa gerou para os seus empregados? Depois, quanto de riqueza que essa empresa gerou para os governos, federal, estadual, municipal, ó, todos os tributos que a empresa pagou, né, para a União, para o Estado, federal e municípios. Olha a importância, ó, olha a pizza aqui, da pizza, olha o tamanho da fatia que eu deixei para o governo de riqueza. Aí vem aqui, remuneração de capital de terceiro, juro, aluguel, tá vendo? Ó? Que você distribuiu para terceiros, ou seja, o terceiro que investiu na sua empresa por meio do aluguel, por meio de dinheiro bancário, né, o capital de terceiros investido na empresa. Ó. Aí vem o capital próprio, ó, os juros e os lucros que são pagos aos sócios. E aí sim você chega na ideia do lucro retido, ou seja, quanto do lucro gerado que vai ficar no capital da empresa para investimento futuro, etc. Olha que interessante, pessoal. Você vai trabalhar não o conceito se está gerando caixa, não o conceito se está gerando lucro, mas o conceito da riqueza que essa empresa está gerando e quanto que essa riqueza é distribuída entre fornecedores, empregados, governo, investidores de imóveis, como aluguel, né? Ou seja, é um investidor da empresa também. E os seus sócios, que é o capital próprio da empresa, né? Ó, os sócios que recebem juros sobre capital próprio e recebem dividendos. Ó. Quanto da riqueza que fica para os sócios? Alguns vão falar, poxa vida, mas o tamanho da pizza do sócio é menor do que o tamanho da pizza do governo. É verdade.
né? Aí você daí olha só, pessoal, a minha empresa, nós estamos no mercado de capital. Os sócios têm um tamanho de pizza, os empregados têm um tamanho de pizza muitas vezes maior. Então, nossa empresa tem um cunho social interessante, tá vendo? Os sócios têm uma participação no resultado. São poucos, né, sócios. Porém, os empregados, olha quanto de riqueza que gera, né? Aí o cara traz em nota explicativa a informação da quantidade de empregados diretos que tem, quantidade de empregados indiretos que tem. A ideia aqui é você pegar a receita total, que é a fatia, né, que é a pizza toda, e ir distribuindo essa receita total por categorias de investidores. Essa é a estrutura que todo mundo está usando, né? Vai de 1 a 8. Né? Você pega a riqueza total e vai distribuindo a forma que a empresa distribui essa riqueza entre seus sócios. Show de bola? Então vamos lá, só para finalizar aqui essa parte. Então, todo o caráter da DVA é um caráter social, né, no qual ela vai demonstrar, né, a ideia de que a DVA, né, compõe o famoso balanço social da empresa, onde demonstra a importância da empresa para aquela sociedade. O balanço social não é obrigatório para ninguém, porém a DVA é obrigatória para a sociedade anônima de capital aberto. Acho que já teve umas 3 vezes que eu falei isso, tá? É para não errar mesmo, tá, pessoal? Então, qualquer empresa, caso queira, pode demonstrar a sua demonstração do resultado adicionado tranquilamente. Não é obrigatório, né? É uma faculdade. Então, aqui no Brasil, né, o balanço social passaram a ser obrigatório, o balanço social não, DVA, demonstração do valor adicionado. Ó, passamos, hein, pessoal, ó. DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do resultado abrangente, que é o que? O resultado econômico mais os ajustes feitos pela contabilidade internacional, não é isso? As avaliações de valor presente, valor justo, demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, ou seja, para sociedades que não são obrigadas a fazer a demonstração das mutações, elas podem fazer somente a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. Por isso que a boa parte das empresas limitadas, ao invés de fazer a DMPL, preferem fazer a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. E agora a DVA. Bom, então, dessas demonstrações que a gente estudou no segundo bimestre aqui, nós vamos fazer agora... Deixa eu voltar aqui para vocês. Tem uns exercíciozinhos que é sempre bom fazer, né, gente? Esses exercíciozinhos aí são muito bons para fazer, sempre reforça o conteúdo. Voltando aqui, pessoal, então eu já vou passar para vocês agora a nossa atividade parcial. Lembrando que a atividade parcial, como não tivemos, né, um volume tão grande assim de aulas, eu tive que concentrar numa só, peço até desculpa a vocês, mas tive que apresentar numa só avaliação, né? Então, ela tem um peso até bom, né, 3.500 pontos. Essa demonstração, essa avaliação parcial, ela soma junto com as notas que vocês têm de atividades no portal, né, de atividades que vocês têm aí vocês estão fazendo a avaliação de proficiência. Vocês estão fazendo... Acho que sim, né? Avaliação de proficiência, né? O exame de proficiência, vocês devem ter feito essa semana, né? Sim. Então, isso tudo vai somando aqueles 3.500 pontos, né? De atividade no portal, proficiência, desafio nota máxima, os estudos dirigidos, né? E mais essa atividade nossa parcial. Vocês precisam de fazer oficial, porque oficial 1 mais oficial 2 dá 5.000 pontos. Na nossa matéria, vocês precisam de 2.500 pontos. Então, mesmo que, eu acho que todo mundo foi muito bem na oficial, todo mundo foi muito bem na oficial 1. O pessoal está entrando agora, tá vendo? Todo mundo foi bem na oficial 1.
Então, vocês precisam de 2.500 pontos. É só verificar quantos pontos vocês já têm para entender quantos pontos que faltam para atingir 2.500 pontos. Vocês vão fazer o oficial 2 no início de dezembro, valendo 4.000 pontos. Tá? Então, é só verificar, pessoal, está faltando 1.500 pontos, está faltando 2.000 pontos. Então, você vai fazer uma avaliação com um peso de 4.000 pontos, precisando tirar 2.000. As outras avaliações, como essa parcial, os exames de proficiência, ED, as atividades no portal, que não é no nosso caso, porque a nossa matéria é aula modelo do professor, então não tem atividade avaliativa no portal. Isso aí soma, né? O total aí nós vamos fazer 5.000 pontos na oficial, vocês têm 7.000 pontos nessas outras atividades integradoras. Então, essa parcial nossa tem um peso de 3.500. São 10 questões de 350 pontos cada uma. Não é bicho de 7 cabeças não, mas é bom fazer com atenção. Vou estar encaminhando agora para vocês me dão uma desculpinha dos minutinhos. Eu vou mandar para vocês e vocês têm até segunda-feira à noite para fazer, para me mandar. Tá? Quem já quiser mandar logo, amanhã, depois, tá tranquilo. Assim que você mandar, já vai sair sua nota lá, você já relaxa. Eu vou pegar na terça-feira, lançar e já faço a correção na aula de quinta-feira e a gente já vai sabendo o quanto precisa. Na aula de quinta-feira, só para ter sempre conteúdo, pessoal, na aula de quinta-feira eu corrijo essa parcial e finalizo com as notas explicativas, que é a última demonstraçãozinha obrigatória que falta a gente falar. Ela é bem pequenininha, então é muito rapidinho, tipo a DVA também, é bem rapidinha. Aí eu finalizo com os exercícios, finalizo a nota explicativa. Assim nós passamos por todas as demonstrações obrigatórias, tá bom? Vai ficar faltando só essa, ó. Se eu quiser, eu posso até projetar para vocês aqui, ó, só para não perdermos o hábito, ó, do nosso conteúdo total, ó, que eu tenho que trabalhar com vocês, só para não perder, ó, né, aquela ideia de contabilidade internacional, os CPCs, ó, balanço patrimonial, já foi, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, nós matamos no primeiro bimestre, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, né? Aí nesse bimestre agora, demonstração das mutações, né? A demonstração do resultado abrangente, demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, o DVA hoje, ó, na aula passada nós vimos a demonstração do DMPL e demonstração do lucro e prejuízo. Demonstração do fluxo de caixa, nós vimos logo no início do segundo bimestre, fizemos atividade nas aulas passadas, tá joia? E fica faltando essa criança aqui, ó. Você vê que é tão pequenininho que é 3 folhazinhas, ó, da 139 até a 141. De tão pequenininho que é, são 3 folhas, tá joia? Então, todas as demonstrações obrigatórias nós passamos, né? Falei para você o método, né? Que quando você tem a contabilidade dentro da empresa, do sistema da empresa, você faz pelo método direto. Quando você não tem, você pega o balanço e a demonstração do resultado do exercício e faz pelo método direto, conferindo, né, o lucro mais depreciação e depois você vai olhando o ativo e o passivo, se aumentou, se diminuiu, se gera caixa ou não gera caixa e vai fazendo, depois olha lá no passivo não circulante, você olha lá no patrimônio líquido, aí você vai dividir as atividades operacionais de investimento, de financiamento. Então, esse livro aqui também ajuda vocês a fazerem as atividades que vocês têm aí. Tá? Então, do conteúdo que a gente tinha que abordar com vocês, ó, na aula que vem já finalizamos 100% do que tinha, tá bom? Para ninguém falar que deixamos nada para trás. Vou mandar agora para vocês, só abrir aqui o meu e-mail. Já vou distribuir lá para vocês. Aí vocês avisam o colega, não precisa ter pressa, desespero, não, que tem até segunda-feira para fazer. Pode ficar tranquilo. Quem tiver dúvida, não envia. Envia só depois que estiver pronto. Copiar o link. Vamos aqui para a estrutura. Estrutura das demonstrações contábeis. Colar. Pronto. Já está com vocês aí a atividade parcial. Se algum colega não tiver acesso, né?
Fui. Beleza? Já enviei, então vou ficar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa aí, eu vou estar até mais um pouquinho, às 8h30, aí vocês me falam, tá bom? Mas pode já começar a fazer aí. Pau na máquina. Boa sorte aí, pessoal. Valeu, professor. Valeu, professor. Um abraço. Falou, boa noite.